Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e na aula de hoje nós vamos falar sobre petição inicial. Eu vou te passar 5 dicas infalíveis para você fazer uma excelente petição inicial trabalhista. Ao final, eu vou abrir um modelo de petição inicial aqui do escritório para te ajudar a ser um excelente advogado na área trabalhista. Portanto, se gostar do conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos ao vídeo. E a primeira dica para você fazer uma excelente petição inicial está no atendimento ao cliente, na entrevista que você vai fazer com o seu cliente. Mantenha um roteiro escrito de todos os fatos, todos os detalhes que o seu cliente lhe passou no momento em que você foi atendê-lo. As reclamações trabalhistas, em regra, são repletas de detalhes. É um adicional de insalubridade onde você precisa descrever qual agente insalubre a que o seu cliente esteve exposto. São horas extras onde você precisa descrever o horário de entrada, o horário de saída, quantas horas de intervalo, enfim. São diversos detalhes que você precisa ter por escrito no momento em que você entrevistou o seu cliente. Portanto, é imprescindível que você tenha um roteiro escrito da entrevista que você fez com o seu cliente. Mantenha nos seus arquivos, mantenha no seu computador um modelo de roteiro guiado, contendo uma cola, uma lista das principais matérias mais comuns no seu público. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para acesso ao modelo de roteiro guiado que eu utilizo aqui no escritório. A partir do momento em que você utilizar um roteiro escrito da entrevista que você fez com o seu cliente, você vai verificar que a sua petição inicial vai sair de forma muito mais fácil. A segunda dica está relacionada à estética da sua petição inicial. Faz uma petição inicial organizada, coloca lá no cabeçalho da primeira página a logomarca do seu escritório. Eu vejo alguns colegas advogados que recheiam a petição de logomarca que fica até difícil ler. Lembre-se, quem deve aparecer na sua petição inicial são os fatos e fundamentos jurídicos e não a sua logomarca. Portanto, tenha cuidados com a estética da sua petição. Mantenha cuidados com a formatação da sua petição, deixando-a uniforme, com o mesmo tipo de fonte, o mesmo tamanho de fonte. Quando for fazer uma citação, quando for apresentar uma jurisprudência, fazer o mesmo recuo. Então mantenha cuidados com a formatação da sua petição. Apresente uma boa disposição dos tópicos. Lá no início você vai fazer o endereçamento, depois a qualificação das partes, certo? Você vai dizer do que se trata aquela ação, se é uma reclamação trabalhista com pedido liminar, sem pedido liminar, se é uma ação de consignação de pagamento, enfim, você vai destacar do que se trata aquela petição. Você vai abrir um tópico para apresentar as preliminares, como, por exemplo, um pedido de justiça gratuita, a apresentação de um fato em particular, onde você quer chamar a atenção do juiz de início, como, por exemplo, um pedido para tramitação no juízo 100% digital. Você já abre ali um tópico preliminar para dispor sobre isso. Depois você vai falar sobre os fatos, sobre a fundamentação jurídica e, em sequência, você vai fazer os pedidos. E atenção aos pedidos. Tá? Você tem que expor de forma clara, de forma objetiva, e aí onde a gente entra já na terceira dica. Apresente uma redação direta, uma redação objetiva, uma redação clara, sem arrudeios. Não abra mão da linguagem formal, mas não precisa ficar arrudeando para dizer o óbvio. Você não precisa ensinar ao juiz circunstâncias óbvias. Você não precisa apresentar doutrina, legislação para dizer ao juiz o que é uma hora extra. Logicamente ele já sabe. E você não precisa rechear a sua petição com 20, 30, 40 laudas para dizer o óbvio. Uma reclamação trabalhista simples. Portanto, faça uso da linguagem formal e apresente-a de forma sucinta, de forma direta. Quando for descrever os fatos, você pode até se valer de um ou outro recorte das provas que você está juntando ao processo. Por exemplo, um dos fatos que compõe a causa de pedido da sua reclamação trabalhista é a alegação de vínculo clandestino. E você vai juntar ao processo
diversas fotografias do reclamante no local de trabalho, mensagens de WhatsApp trocadas com o empregador. Tudo isso você pode tirar print e colacionar no corpo da sua petição inicial quando for apresentar os fatos. Tudo isso vai contribuir para que o juiz se convença da verossimilhança das suas alegações. Evita também encher a tua petição inicial de jurisprudência sobre temas que sequer há controvérsia jurídica. É importante se valer do entendimento jurisprudencial? Sim, logicamente. Entretanto, daquelas matérias onde há certo debate, onde há certa dúvida. Quarta dica: formule pedidos factíveis. Pedidos dotados de embasamento fático-jurídico. Não peça como quem pede a Deus, não. Ah, eu já vou entrar com ação mesmo, eu vou encher de coisa, vai que cola. Isso demonstra falta de técnica do advogado. No lugar de ajudar aos pedidos que têm certa viabilidade, você vai atrapalhar tudo. Você vai encher a petição de coisa que não tem pé nem cabeça e vai levar o magistrado ao raciocínio de que nada que tem naquela petição merece credibilidade. Portanto, formule pedidos apenas quando tem segurança sobre a viabilidade jurídica daquele tema, daquele fato. Quinta e última dica, e talvez a mais importante: atente-se aos requisitos da petição inicial. Na seara trabalhista, esses requisitos estão lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, para o rito ordinário, e no artigo 852b, para o rito sumaríssimo. O seu pedido deve ser certo, determinado ou determinável e com indicação do valor correspondente. Abrindo um parênteses, esse valor correspondente pode ser mera estimativa de cálculo e não o cálculo exato. Inclusive, nós já gravamos um vídeo aqui no canal falando sobre esse tema, tomando por base a instrução normativa do TST número 41. Eu vou deixar o link para essa aula na descrição aqui do vídeo. Portanto, atente-se aos requisitos da petição inicial. E eu vou além. Nas minhas petições iniciais, eu tomo por base os requisitos do artigo 319 do CPC, que é mais rico, que é mais completo. E aí eu não corro riscos de ter determinado pedido extinto sem resolução de mérito e torno a minha petição mais técnica. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. O meu objetivo é te tornar um advogado mais técnico, um advogado mais completo. E para que eu continue postando conteúdos como esse, eu peço apenas que curta esse vídeo e que se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Então, como prometido, eu trouxe um modelo de petição inicial de reclamação trabalhista aqui do escritório, onde eu vou tecer alguns comentários levando em consideração o conteúdo abordado ao longo do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos à análise da petição. Aqui está a logo do escritório, tá? E eu coloco no cabeçalho apenas da primeira página. Tem alguns colegas advogados que a repetem no cabeçalho das demais páginas. Não é o modelo que eu sigo, mas também não tenho absolutamente nada contra, contanto que a sua marca apareça de modo discreto, sem tanta evidência. Como eu disse, quem tem que chamar a atenção na sua petição são os fatos e fundamentos jurídicos, e não a sua marca. Portanto, utilize da moderação na apresentação da sua logo. E aqui eu faço o endereçamento, coloco a qualificação das partes, tudo seguindo o mesmo tamanho de fonte, tudo seguindo o mesmo espaçamento, os mesmos parágrafos, tá? O mesmo tamanho de fonte, o mesmo tipo de fonte, enfim, seguindo um modelo idêntico de formatação. Tá? Aqui na qualificação da parte autora eu sempre coloco o telefone de contato e o endereço eletrônico e também o endereço eletrônico e telefone do escritório da advocacia, do advogado. Tá? E eu faço isso para fins de requerimento da tramitação pelo juízo 100% digital, onde todos os atos processuais serão praticados de forma eletrônica, desde que compatíveis com tal modalidade. Como, por exemplo, as audiências serão feitas por videoconferência, as sessões de julgamento, o atendimento em balcão se dá por meio de balcão virtual, enfim. Eu sempre estou fazendo o requerimento de tramitação pelo juízo 100% digital, evitando o meu deslocamento até a unidade jurisdicional, até a unidade judiciária. Continuando na análise da nossa petição, eu abro aqui um tópico preliminar, justamente para tratar
das questões que eu considero importante a análise preliminar por parte do juízo, como é o caso da tramitação pelo juiz 100% digital, o requerimento de tramitação pelo juiz 100% digital, o requerimento de justiça gratuita, a justificativa pelo qual eu estou inserindo uma segunda reclamada, aqui no caso, trata-se de uma terceirização, então eu estou justificando o porquê de juntar, o porquê de indicar um segundo reclamado no polo passivo da minha reclamação trabalhista, um tópico para falar da autenticidade das cópias anexadas, um tópico para falar dos fatos que compõem a causa de pedir. Veja que tudo seguindo exatamente a mesma formatação, tá? Aqui no rodapé da petição eu sempre coloco o endereço e telefone de contato do escritório, tá? Porque e é sempre interessante fazer isso, porque eventualmente um adiamento de audiência ou por N motivos que seja a parte contrária, seja a própria secretaria precisa entrar em contato com você, fica mais fácil, tá? Então aqui eu apresento os fatos que compõem a causa de pedir, os fatos relevantes. Eu sempre gosto de fazer a enumeração dos documentos que eu estou anexando e indicando-as ao longo da petição. No lugar de juntar de forma solta lá no PJE, eu renomeio os meus documentos e vou indicando-os ao longo da minha petição. Por exemplo, DOC 1 CTPS, eu junto lá no PJE, DOC 1 CTPS, DOC 2 procuração, DOC 3 contra-cheque. E aí eu vou fazendo menção para facilitar a análise por parte do julgador, tá? E justamente para facilitar a análise por parte do julgador é que as provas, ou pelo menos os trechos de algumas provas que eu considero relevante, eu faço o print e colaciono no corpo da petição, como por exemplo as fotografias, alguns exames, enfim, os trechos dos documentos que eu estou anexando. Eu gosto de fazer um print daqueles pontos mais relevantes para chamar a atenção do juízo quando for ler a minha causa de pedir, quando for ler os fatos que eu estou apresentando. Tá? Então, da fundamentação jurídica, seguindo novamente o mesmo padrão de formatação, tá? Veja que eu pouco utilizo de jurisprudência, porque eu só apresento o entendimento jurisprudencial quando a matéria assim exige, como é o caso aqui onde eu estou alegando a responsabilidade objetiva do empregador, tá? Nessa circunstância em especial da ocorrência de um acidente de trabalho. Então eu vou defender a responsabilidade objetiva e eu considerei importante apresentar um entendimento jurisprudencial nessas circunstâncias, mas para justificar uma reparação por danos morais, para justificar uma hora extra simples, eu não vejo a menor necessidade. Então aqui eu apresento o entendimento jurisprudencial apenas quando se faz necessário. Tá? Então veja que as citações seguem o mesmo padrão de fonte, o mesmo padrão de recuo. Assim, aqui sempre que eu faço menção a alguma matéria, a algum site, eu coloco a referência, abro um tópico aqui para falar sobre a ADI 5766, que impossibilitou, que julgou inconstitucional, que declarou a inconstitucionalidade da sucumbência por parte do beneficiário da justiça gratuita. Um tópico para falar sobre os honorários, um tópico para falar sobre os pedidos, seguindo exatamente a mesma ordem de apresentação dos tópicos acima, tá? Então os meus pedidos seguem a mesma ordem dos tópicos, certo? Requerimento para tramitação pelo juiz 100% digital, o julgamento de mérito, quais as matérias de mérito que eu quero ver concedidas. Aqui nos pedidos eu ainda informo de forma expressa, ainda menciono de forma expressa que os valores apresentados aos meus pedidos constituem mera estimativa aproximada, tá? E não o cálculo exato. Isso é relevante para fins de liquidação dos pedidos que eventualmente forem deferidos, tá? Para não ficarem limitados à indicação que você fez aos seus pedidos. Então mencione de forma expressa
tomando por base o artigo 12, parágrafo 2º da Instrução Normativa número 41 do TST, informem de forma expressa, mencionem de forma expressa que os valores atribuídos a cada pedido são mera estimativas aproximadas e não constituem o cálculo exato do seu requerimento, do seu pleito. Tá? Então, isso aqui é bem importante, eu sempre mantenho nas minhas petições. Aqui eu faço um pedido de intimações exclusivas em meu nome, tá? Faço um pedido expresso sob pena de nulidade na forma da súmula número 427 do TST. Eu faço o pedido de intimações exclusivas em nome do advogado, no caso no meu nome. Aqui eu novamente menciono, sendo bem redundante, para deixar de forma clara que os valores atribuídos aos pedidos constituem mera estimativa. Tá? E, portanto, em eventual procedência dos meus pedidos, chegando-se à fase de liquidação, os cálculos não ficarão limitados aos valores que eu indiquei na minha petição inicial. E eu deixo isso bem claro na forma da Instrução Normativa número 41. Os valores atribuídos aos pedidos desta petição constituem mera estimativa, certo? Devendo, em caso de procedência, os autos serem submetidos à contadoria para fins de liquidação exata. Tá? Inclusive, eu já gravei um vídeo, como eu mencionei ao longo do conteúdo, eu já gravei um vídeo falando expressamente sobre esse conteúdo de limitação da condenação aos valores atribuídos na petição inicial. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Tá? Por fim, o valor atribuído à causa, local e data e a assinatura do advogado. Tá? Então, esse é o modelo, esse é o padrão de petição, o modelo de petição inicial que eu sigo aqui no escritório. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Um abraço.